aí, pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula de História, então nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, a viagem dos alimentos. E para ir acompanhando, vão acompanhando aí pelo livro, a partir da página 181, a partir do tópico O Caminho para as Índias. O que é que acontece, pessoal? Lá no Oriente, onde hoje é China, Índia, Japão, existiam sim as famosas especiarias, que geralmente eram temperos, pimenta, noz moscada, gengibre, cravo, canela. Então essas especiarias, os orientais, eles traziam para o Oriente Médio, aonde hoje é a Turquia, a sua capital Istambul, mas que antes era conhecida como Constantinopla. Olha aqui, ó, Constantinopla. Então, os orientais lá da Ásia, ou seja, do Japão, da China, da Índia, traziam as especiarias, esses temperos, geralmente temperos, para o Oriente Médio, ou seja, para Constantinopla. E aí, em Constantinopla, esses comerciantes se encontravam com comerciantes italianos. Ou seja, os orientais traziam as especiarias para Constantinopla, vendiam para os árabes e os árabes vendiam para comerciantes italianos. E esses comerciantes italianos, então, compravam dos árabes ali no Oriente Médio e levavam para a Europa e a revendiam por toda a Europa. Então, se você era um comerciante europeu, português, espanhol, inglês, francês, você só comprava especiarias se fosse a partir da compra de comerciantes italianos. E aí, então, o que é que observaram os comerciantes portugueses? Que a venda na Europa das especiarias era muito lucrativa, mas na Europa, só quem vendia essas especiarias eram os comerciantes italianos. Então, o que é que pensou os portugueses? O que é que pensaram, né? Os portugueses, para eu ter acesso a essas especiarias lucrativas, eu tenho que então observar de onde é que eles trazem. Os italianos traziam do Oriente Médio e os árabes do Oriente Médio compravam dos orientais. Então os portugueses se ligaram, opa, as especiarias então vêm lá do Oriente, da Índia, da China. Então eu tenho que ir até lá, a fonte, comprar essas especiarias para revendê-las na Europa e também ter enormes lucros. Mas só que pelo mar Mediterrâneo, olha aqui, ó, os portugueses não podiam vir navegando pelo mar Mediterrâneo até Constantinopla para comprar dos árabes ou dos orientais essas especiarias, porque esse caminho aqui era de domínio dos comerciantes italianos. É aí então que os portugueses vão ter que sim encontrar um caminho alternativo, um outro caminho para chegar aqui, ó, direto à fonte, ou seja, na Índia e na China. Ou seja, pessoal, como nós podemos dizer, os portugueses, eles então vão querer navegar até o Oriente, onde hoje é a Índia, atrás das famosas especiarias. Então, o objetivo dos portugueses desbravarem o Oceano Atlântico e o Oceano Índico era de ir até a Índia, onde hoje é a Índia, e de lá, direto da fonte, trazer as especiarias que eram tão lucrativas na Europa. Os temores, ou seja, antes de desbravarem o oceano, os portugueses sim tinham vários temores, medos, ou seja, acreditavam que a terra era plana e que navegando até um certo ponto, essas embarcações cairiam no buraco sem fim. Ou se não, acreditavam que navegando ao sul da linha do Equador, os barcos incendiariam. Acreditavam também que existia no Oceano Atlântico, ou como eles chamavam, mar tenebroso, porque eles nem tinham dimensão do tamanho do Oceano Atlântico, chamavam de mar. E tenebroso porque eles acreditavam que tinham monstros marinhos. Então existiam esses temores imaginários, mas também tinham os temores reais. Onde é que fica a Índia? Será que demora para chegar? Pode acontecer acidentes, encalhes, ou as embarcações virarem, a sede, a fome, doenças. Então existiam esses temores reais e imaginários. Mas mesmo com esses temores, com esses medos, atrás das especiarias, do lucro, do dinheiro, eles enfrentaram. E qual foi então a rota que os portugueses
estabeleceram para chegar à Índia, à fonte das especiarias. Ou seja, a rota era navegar o Oceano Atlântico, contornando o continente africano até chegar à Índia. Essa era a rota. E aí, Portugal foi a primeira nação europeia, ou seja, a pioneira, a sair nessas grandes navegações rumo ao Oriente, rumo à Índia, atrás das especiarias. O que é que fez Portugal ser a pioneira? Uma aliança entre rei e burguesia. O rei incentivando a prática burguesa, os burgueses, então, querendo com esse incentivo ir ao Oriente trazer essas especiarias para vender e lucrar, parte do lucro pagar de imposto para o rei. Então, existia sim essa aliança entre rei e burguesia. O rei incentivando a prática burguesa, os burgueses, quando lucrassem, parte do lucro pagaria de imposto para esse rei, por o seu incentivo. A questão também nós podemos dizer, pessoal, um outro fator primordial, a existência da escola de Sagres, uma escola de navegação em Portugal, onde à época existiam os melhores mapas, à época existiam meios, instrumentos que poderiam orientá-los na navegação, a bússola, o astrolábio. Então aí são os principais fatores que fazem com que Portugal seja assim a pioneira e a primeira conquista aí em 1415, aqui no norte da África, celta, e chegando aonde hoje é a Índia, após muitas tentativas, após várias décadas, onde pouco a pouco eles iam conquistando a África, até 83 anos depois, em 1498, o navegador português Vasco da Gama chegar assim em Calicut, na Índia, pegar lá as especiarias e trazer de volta, tendo aí enormes lucros, ok? E aí, pessoal, como vocês podem ver, já em 1492, a Espanha vai ser então a segunda nação que vai se lançar nas grandes navegações. À época, em 1492, a Espanha não tinha navegadores experientes. O rei da Espanha, à época, Dom Fernando, contratou então, pessoal, um navegador italiano, Cristóvão Colombo, que acreditava na esferidade da Terra, ou seja, que a Terra era redonda. E aí, consequentemente, ele dizia, ó, se eu navegar rumo a oeste, eu chego a leste. Se eu navegar para o Ocidente, eu chego ao Oriente. Se eu navegar para direita, eu chego à esquerda. Ou seja, ele pensou isso, pessoal. E aí, então, Cristóvão Colombo partiu no famoso ano de 1492, chegando aonde ele imaginava se era as Índias, chamando os nativos de índios. E ele fez 3 viagens. Na 4ª viagem, a Espanha contratou um outro navegador, Américo Vespúcio, que chegou nos mesmos lugares que Cristóvão Colombo tinha chegado anos anteriores. Mas só que Américo Vespúcio, ele conhecia o Oriente, sabia como era lá. E aí ele disse, opa, esses locais onde Cristóvão Colombo chegou não é Oriente não são as Índias. Aqui se trata de um novo mundo. Em homenagem a ele que disse isso, esse novo mundo foi batizado de América, em homenagem a esse navegador italiano, Américo Vespúcio. Então vocês podem ver os locais onde Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio chegou a partir de 1492, nessas ilhas aqui da América Central, ok? E aí, pessoal, vai ter uma disputa por essas terras entre Portugal, que foi a pioneira nas grandes navegações, e a Espanha, que foi a primeira nação europeia a chegar a esse novo mundo para eles, ou seja, a América. O primeiro tratado foi então o famoso tratado, como vocês podem ver aqui, ó, da Bula Intercoetera, de 1493, que estabelecia o seguinte, ó, se traçaria uma linha imaginária, olha aqui, ó, uma linha imaginária a 100 léguas das ilhas do Cabo Verde, aqui, ó, da Madeira, do Cabo Verde. Então, daqui se traçaria uma linha de 100 léguas. As terras descobertas e a descobrir a leste seriam de Portugal e a oeste seriam da Espanha. Percebam que por essa linha, Portugal pegaria só água, ou seja, Portugal então seria prejudicado. E aí, pessoal, o que acontece em relação à América, né? Aí o que acontece? Portugal tinha sim estudos árabes que diziam que a oeste da Europa existia sim grandes porções de terra. É por isso que Portugal recusou esse tratado da Bula Intercoetera de 1493, exigindo um novo tratado. E aí saiu o Tratado de Tordesilhas, assinado nessa cidade espanhola aqui, ó.
E aí então, essa linha imaginária de 100 passou para 370 léguas, cerca de 2.500 quilômetros. Então, a 2.500 quilômetros das ilhas do Cabo Verde se traçaria a linha imaginária. As terras a leste, descobertas e a descobrir, seriam sim de Portugal, e a oeste, descobertas e a descobrir, seriam da Espanha. Então, teve esses dois importantes tratados. E aí, quando os espanhóis chegaram à América, os portugueses colocaram o pé onde hoje é o Brasil em 1500, encontrando os indígenas. Já os espanhóis colocaram o pé no continente em 1519. Eles chegaram nas ilhas em 1492, mas colocaram o pé no continente, aonde hoje é o México, em 1519, encontrando grandes civilizações americanas, como a dos astecas, e aqui no sul do atual México, na Guatemala, Honduras, a grande civilização dos maias, né? Eles não construíram um império, um reino, mas sim eram uma grande civilização. Já em 1532, os espanhóis descobriram uma outra grande civilização, a dos Incas. Então, no continente americano, antes mesmo da chegada dos espanhóis, existiam sim, em terras que passaram a ser dos espanhóis, grandes civilizações, as principais dos astecas, dos maias e dos incas. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente vai finalizando essa videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.